Olá! Hoje é dia da gente voltar a fazer uma incursão pelo universo muçulmano. Meu convidado de hoje é um querido amigo nosso, um querido personagem da cidade de Novo Hamburgo, da nossa região. Adotou Novo Hamburgo, foi adotado por Novo Hamburgo lá desde 1966. Está aqui com a gente há mais de 50 anos e continua fazendo história. 55 anos e continua fazendo história. Mas mais do que fazendo história aqui no nosso universo, ele escreve histórias, né? E está lançando seu 5º romance para o nosso deleite. Eu que sou um fã da literatura dele também, sempre com a temática naquele momento do universo árabe, sempre ligado ao muçulmano. Ele muda um pouco os atores, mas o enredo é sempre muito especial. Hoje uma conversa de peso com Gilberto Félix Abraão. Gilberto Abraão, que honra te ter comigo sempre. A honra é minha, Rodrigo. Eu me sinto em casa. Por que é tua casa? Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar no teu programa, conversar contigo, né? Tu é um estímulo para o meu cérebro. Amém. Eu fico feliz sempre que a gente pode contar e compartilhar lindas histórias de vida. E tu tens uma história de vida recheada de acontecimentos. Eu acho que sim. De uma visão global e humanística maravilhosa e de uma visão de dentro igualmente maravilhosa, porque as pessoas às vezes fogem dessa viagem para dentro, né, Gilberto? Sim. E tu encara ela, né? E não expelem, não põe para fora, exatamente. E tu encara essa viagem. Sim, não tem problema. De frente. De frente, tranquilo, né? De cabeça erguida. Gilberto é de ascendência... De ascendência árabe. Eu sou filho de imigrantes, né? Sou brasileiro. Nasci em Curitiba, torcedor do Coxa. Do Coxa. É. Brinquei com ele, que você sentou aqui, vamos falar de futebol. Eu disse assim, não, porque o meu Grêmio está sem o Renato agora e o teu Coxa também não está bem. Então, não está bem, está na segunda divisão. Mas nasci em Curitiba e servi o exército lá. E depois, aos 20 anos, eu fui para a faixa de Gaza, para ser um componente da Força de Emergência das Nações Unidas, né? E daí eu voltei para o Brasil, fiquei 2, 3 meses em Curitiba e vim para cá, né? Em busca do amor. Quem me trouxe aqui foi o amor, a minha atual esposa, a Suzana. E vim para Novo Hamburgo, né, em 1966. A gente tem um programa, uma conversa de peso maravilhoso com o Gilberto Abraão. Tá lá no YouTube, fica todo mundo convidado a recuperar essa história. A gente vai passar um pouco por ela, mas evidentemente que tem episódios que são maravilhosos e que a gente quer contar mais um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa história. Uhum. Como é que foi essa tua estada lá, naquele momento, aos 20 anos, lá na faixa de Gaza, hein? Bom, nós fomos logo depois, o batalhão brasileiro fez parte de várias forças, entre elas a canadense, Iugoslávia, na época havia a Iugoslávia, né? A Iugoslava, os 3 países da Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca e Noruega, a Índia, né? E nós, os brasileiros, né? E essa força começou a participar a partir de 1957, logo depois da Guerra de Suez, né? Que a ONU então decidiu... Guerra dos 6 dias. Não, antes da Guerra. Antes da Guerra. A Guerra dos 6 dias deu por finda à existência das forças das Nações Unidas lá. Essa guerra de 1956, perdão. Né? Tá. Que as 3 foi um tríplice ataque ao Egito, porque o Egito nacionalizou naquele ano, Gamal Abdel Nasser, né? Nacionalizou o Canal de Suez. E a Inglaterra, a França não gostaram da ideia, atacaram o Egito e Israel veio por terra. Israel veio até o Canal de Suez. Né? E então daí a ONU decidiu botar uma força ali naquela área, do que ia do Canal de Suez até a faixa de Gaza.
né? E a faixa de Gaza ficou sob a jurisdição do Egito, né? Então, a nossa função era... Tinha gente, mas aí eram os canadenses, os indianos, que ficavam lá embaixo, perto do canal de Suez, né, no deserto ali. Nós ficávamos em Gaza. Então, toda aquela fronteira que vinha desde do Sinai até lá em cima, na faixa de Gaza, era guardada pelo pessoal da ONU, das Forças de Emergência das Nações Unidas. E a nossa função de brasileiros, junto com outros, com canadenses, indianos, né, era ficar na fronteira e impedir que uma das partes invadisse a outra. Nós éramos a turma do deixa disso. Opa, opa. Mas também, se os dois se pegassem, como vieram a se pegar em 1967, nós botamos o rabo no meio das pernas e caímos fora. É engraçado isso, né? Porque a Guerra dos 30 anos não foi 30 anos, a Guerra dos 100 anos não foi 100 anos. E a Guerra dos 6 dias não foi 6 dias também, né? Começou muito tempo antes, né? Começou anos antes. Começou anos antes. Ô, Gilberto, e essa turma cuidando da faixa de Gaza não seria melhor do que hoje, como está a coisa por lá, hein? Naquela época tinha paz, né? Havia paz. Eu até quebrei um mito, porque muitos colegas meus que voltaram de lá, voltaram como heróis brasileiros. Esses dias eu andei quebrando o mito, publiquei no nosso jornal aí, dizendo que não, que muitos deles saíram daqui, foram para lá, tinham uma baita refeição matinal, café americano, né? Bebiam, cada 15 dias tinham direito a uma garrafa de uísque escocês. Nossa. Entende? Cigarro americano. Iam passear na Europa, cada período, cada trimestre, tinham direito a uns 7 dias de passeio pela Europa, ou pelo Cairo, ou por Beirute, enfim, passeavam, né? Então não existe aquela ideia do herói de guerra, né? Aquela visão do... Houve um caso engraçado, que até narrei isso aí, em que um brasileiro, naquele dia havia uma tempestade de areia em Giza. Em Giza é onde estão localizadas as pirâmides. E o guia disse, olha, vocês não subam hoje na pirâmide, porque nós temos... Todo turista tem a mania, ainda mais quando é jovem, de subir as pirâmides e ficar lá no topo. E o guia aconselhou, não, vocês não subam hoje na pirâmide, que tem uma ventania forte, né, do deserto, traz areia, e a areia, quando bate no corpo, é como se fosse uma chibatada. Mas um dos nossos teimosos subiu, né, foi até o topo e quando viu, ele veio rolando pirâmide abaixo. Chegou morto. Voltou para o Brasil com a bandeira nacional. Herói. Meu Deus do céu. Assim forjam-se muitas vezes os heróis, realmente. Né? Não, o herói é idiota. Exatamente, evidentemente. Uma vida. O Gilberto Abraão, ele veio para Novo Hamburgo e trouxe naquele momento uma grande inovação para essa cidade que explodia no comércio internacional, né, Gilberto? Sim. Era um momento de intensas negociações, sobretudo com norte-americanos. Sim. E evidentemente que o povo aqui não falava muito inglês, né? Não, eram poucos. Tu veio para quebrar aquele paradigma. Tentei. Foi aí que eu trouxe uma escola, uma franquia. Na época não se chamava franquia, se chamava licenciamento. Eu trouxe uma escola conhecida, né, para cá. O IASG, né? Bom, não sei se falar pode... isso, claro. Então, o IASG eu trouxe para cá. Foi a primeira escola de inglês, exclusivamente de inglês, né? E, como tu falaste, Rodrigo, os meus primeiros alunos eram, a maioria, empresários do calçado, né? O seu Adão da Silveira, né? Do Amapá, né? O seu Ciro Brenner, né? Foi meu aluno. O Cavazotto foi meu aluno. Toda gente empresária que tinha interesse em praticar o inglês para desenvolver, né? Para desenvolver os seus negócios. E essa foi o grupo de alunos que eu tive. Eu quase não tinha. De tarde eram adolescentes. De noite, de cedo, de manhã, eram esses empresários, né?
peso. Ô, Gilberto, isso continua sendo o teu negócio até hoje? Sim, continua. Só que agora eu não tenho mais as escolas. 55 anos dando dedicado sim, ao ensino de inglês, exatamente. E vamos lembrar que o inglês é uma das tuas línguas, né? Sim, sim, eu falo inglês e falo árabe. Em falar, em escrever? Sim, em inglês, não tem problema. Inglês, português, português, naturalmente, árabe. E árabe. Ah, claro, eu falo portunhol também. Maravilha. Como está isso hoje, hein? Porque a gente tem, me parece que se a gente olhar para 55 anos atrás e para hoje, o calçado já não é mais o mesmo. Sim. Mas a segunda língua, com fluência, ela continua sendo um desafio, né? Continua. Não, o pessoal continua interessado no inglês porque o inglês, Rodrigo, eu acho que vai continuar sendo uma língua importante. Os Estados Unidos até pode cair de prestígio ou cair para segundo ou terceiro plano econômico. Pode, mas a língua vai se manter a mesma. É o domínio cultural, né? Força. Influência cultural e facilidade, ele não é uma língua difícil. O inglês não é uma língua difícil. Né? O pessoal cria aquela imagem em inglês. Não, mas a estrutura gramatical do inglês é simples, é fácil. E a fonética também. A fonética também. Muito mais do que o mandarim, por exemplo. Sim, imagine. Agora, a China pode se tornar, e provavelmente vai acontecer isso, a primeira economia do mundo. Mas ninguém vai aprender o mandarim. Sim. É difícil, é diferente, é uma língua que não tem influência cultural sobre nós. Claro. Né? Então, eu acho que o inglês vai continuar ainda por muitos anos sendo a língua principal de comunicação entre povos de diferentes países. Quero falar um pouquinho dessa veia literata que tem tomado grande parte dos teus dias. É verdade. Há muitos anos. Especialmente as madrugadas. E, claro, quero falar contigo sobre como está essa região sempre conflagrada, né, em menor ou maior grau, que é o Oriente Médio, né? E a mudança de governo nos Estados Unidos, que fatalmente muda a foto desse momento. Sim. Mas na volta do intervalo. Em Sim. seguidinha a gente fala sobre Mussurumim, a mais recente, eu não vou dizer o último livro, porque ele vai escrever muito ainda. Se Deus quiser. Mas a mais recente obra de Gilberto Sopramilho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor do Mussurumim, o meu querido amigo Gilberto Feres Abrão, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e o apoio da Locfer Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Gilberto, como é que tu está enfrentando, né? Eu ia dizer enfrentou, não terminou ainda, né? Como é que tu está enfrentando a pandemia aí? Muito preocupado, Rodrigo, né? Realmente, né, já vamos agora, estamos 1 ano e pico já, né? Provavelmente vamos completar 2 anos, se não mais. Realmente está sendo uma catástrofe, tanto em termos emocionais, de saúde, econômicos, né? Um estrago geral.
né? Mas eu, pessoalmente, eu me cuidei, né? Saí muito pouco à rua e sempre que saí, sempre que eu tive necessidade de sair, mascarado, né? Mantendo a distância regulamentar, aquela de 1,5 m, 2, né? Passando álcool gel e lavando as mãos, enfim, todos aqueles necessários, aqueles cuidados recomendados, né? Eu tomei. E agora tive a felicidade de tomar a segunda dose da vacina. Então eu estou um pouco mais tranquilo. Não vou descuidar, né? Vou continuar tendo os cuidados, né? Mas pelo menos emocionalmente, né? Já dá para respirar um pouquinho melhor. Né? Exatamente. Porque antes estava uma pressão muito grande no coração da gente. Exatamente. Tu ficava com medo de chegar perto das pessoas. Sentimento ruim esse. Né? Exatamente. Uma sensação... São dias muito tristes, Gilberto. Hã? São dias muito tristes. Muito tristes, infelizmente. De quem é a culpa de nós estarmos nessa situação? Eu acho que houve uma negligência, né, por parte do governo federal. Né? Na minha opinião, houve uma negligência. Né? Deveria ter sido tomada uma atitude um pouco mais drástica, um pouco mais firme, logo no início. Né? Países que fizeram isso se saíram melhor. Se saíram melhor, exatamente. Nosso número é muito triste. Exatamente. Nós tivemos assim, nós não levamos muito a sério, infelizmente. É a cara do brasileiro, né? Continua. Infelizmente. Continua a situação. Infelizmente. Isso te deu a oportunidade de criar mais, hein? Como é que foi esse... Conseguiu dar aula à distância? Como é que foi essa tua adaptação? As minhas aulas agora estão sendo dadas online, à distância, né? Os meus alunos em casa ou no local de trabalho deles e eu na minha casa dou aula. A gente tem, né, faz uso da internet com muita eficácia, diga-se de passagem, né? A internet tem sido muito útil nesse aspecto. Né? O aluno está lá no local de trabalho dele ou em casa, né? E a gente está se vendo, se comunicando e dando aula. Eu achei curioso que esse dia um amigo em comum nosso procurou lá no Facebook indicação de professor de inglês. O Júlio Schneider, eu vi que tinha umas 10 dicas ali, a predominância do nome era Gilberto Abraão. Está na boca do povo, Gilberto, está na boca do povo. Não, é que eu tenho um pouco de experiência, afinal de contas, desde 1965 que eu dou aula. Né? Comecei a minha primeira aula em julho de 65, lá no IASES, em Porto Alegre. 56 anos, então. Exatamente. Então é um pouco de experiência, né? Um pouco tu conhece as manhas, já conhece, né, os truques, os meandros da coisa, né? Então isso ajuda também. Não, graças a Deus nesse aspecto. Agora está concorrida a coisa. Né? O que há de escola de inglês aqui e professor dando aula, Rodrigo, não está no gibi. Pois eu vejo que tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Tem muita porcaria. Infelizmente. Tem coisa boa e tem porcaria. Cursos que prometem o céu, assim. Sim, facinho. Tudo bem muito facinho, é difícil de acreditar que seja tão uma simples. Promessa assim, fale inglês em 1 ano. Não existe isso. Não existe. Fale inglês em 1 mês. Não existe isso. Dá para preparar o cara para se virar, mas não resolve nada. Em 1 ano. 1 ano. Ó, tá aqui. Porque se você pegar um cara e botar ele nos Estados Unidos, né, sendo bombardeado por inglês 24 horas por dia, né, ele fala, vai no mercado, vai na escola, vai não sei o quê, vê televisão, tudo em inglês. Ele precisa de 1 ano. Imagino. Para voltar falando inglês fluentemente. Imagina. Como é que nasceu o Mussurumim, hein? Bom, Você é filho da pandemia? É filho da pandemia? Ele nasceu durante a pandemia. Ele nasceu durante a pandemia. Foi terminado agora, questão de 2 meses. A minha temática sempre foi, a minha matéria-prima sempre foi a imigração árabe no Brasil, né? Tu sabes disso. Sim. Então, todos os meus outros livros, Mohamed o Latueiro, O Muçulmano e a Judia, O Escriba de Granada, O Amuleto de Leila, isso. Todos eles falam das mazelas, dos amores e desamores do imigrante árabe aqui no Brasil.
vem para cá, há o choque cultural, depois, de repente, ele se apaixona, casa, cria filhos aqui e acaba se abrasileirando, né? Se abrasileira, né? E os filhos se tornam advogados, médicos, professores, enfim, né? E ele cria, então, uma comunidade, né? Mas são brasileiros com forte influência árabe, é o meu caso. Então, essa matéria-prima eu utilizo, Rodrigo, né? Eu utilizo para narrar as histórias, todos os meus 4 livros anteriores. Já o Mussurumim, embora mantenha a questão do islamismo, eu falo de uma família africana que que habitava no século XIX, né, ao sul do rio Níger, né? E é trazida, depois de uma guerra tribal, é trazida como escrava para o Brasil. E essa é a história. Então, nasceu assim. Eu mudei um pouquinho, saí fora do arabismo, mas mantive o islamismo. Perfeito. Tá? E entrei no africanismo agora. Não quer dizer necessariamente uma tendência para os próximos projetos? Não necessariamente. Eu tenho 2 ideias, assim, 2 projetos para o futuro. Eu estou para escolher qual deles usa. Né? Deixa eu te dar uma dica aqui, ó. 200 anos da imigração alemã, tá? Como é que se cruzam essas histórias da formação do nosso povo? Pois é, muito bacana essa história. Eu teria que me enfronhar muito, Rodrigo, porque não sou descendente de alemães. Sim, né? sim. Eu acho Mas existe aqui uma influência eu acho árabe que o aqui na Henrique região, Schneider, por ser filho de alemães, ele teria muito mais, o Henrique Schneider, verdade. teria muito mais condições de fazer um romance, uma saga de uma família alemã que veio para cá, mais do que eu. Mas é que o que eu digo é que tem que botar um caldeirão com essas etnias todas. Ah, sim, também. O desafio é falar, porque essa terra que é formada por alemães, ela antes de alemães tinha portugueses, né, açorianos. Sim. Ela teve espanhóis, teve a importância. Depois veio o elemento negro para cá, o elemento africano, italiano. O africano antes do alemão, inclusive. Sim, né? sim, inclusive. E claro, os árabes estavam aqui também. Vieram depois, no final do século XIX. Foram importantes nessa costura, inclusive, né? Os mascates que ajudaram muito a construção desse nosso Rio Grande do Sul. Né? Por falar em mascate, deixa eu só abrir um parênteses, uma historinha interessante. Não, historinha não, é um caso. Eu estou sendo o mascate da literatura. Olha só. Por quê? Agora, com a pandemia, normalmente quando eu lanço um livro, eu faço um coquetel, uma sessão de autógrafos, né? Mas dessa vez, por causa da pandemia, não se pode fazer aglomeração. Então, o que o Gilberto está fazendo? Está indo de casa em casa. Gilberto, me traz o livro aqui que eu te deixo dinheiro na portaria. Então vai lá, o senhor mascate, entrega o livro na portaria do prédio e pega o dinheiro. Tomara que essa moda pegue. Né? Sim. Tomara que essa moda pegue. Mussurumim passa, então, primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro também? Não, há uma parte, digamos, porque 10 tu fala aí de mais de 100 anos de história. Sim, 97 anos de história. 97 anos. Desde o nascimento da heroína até a morte dela. Né? E tem como fundo vários episódios da história brasileira. Né? O primeiro império com Dom Pedro I, o segundo com Dom Pedro II, a primeira república logo depois que... o primeiro golpe que a gente viu republicano. Que a gente teve, o golpe militar que houve, que derrubaram o império, né? Tocaram o Dom Pedro II embora. Então, tudo isso aí eu utilizo esses eventos históricos para marcar o tempo. Né? Por exemplo, raríssimas vezes eu uso a data propriamente dita. Eu não digo assim, por exemplo, em 1938 o Rodrigo pegou e partiu, não. Eu pego um evento daquele ano e narro. Né? Eu digo, não ponho a data, ponho o evento em si. Né? Então, por exemplo, em 1930 quando é que foi que o Getúlio assumiu? 1930, quando não ponho 1930. Getúlio assumiu, né, derrubou o governo Café Filho, eu acho, não, era outro.
A República Café com Leite termina ali, exatamente. Né? Tá, mas, enfim. Café Filho é um dos personagens dessa história nefasta aí. Mas, enfim. Acho que foi o Washington... Não, o Washington Luiz faleceu antes. Né? Não, Afonso Pena faleceu antes. O Washington Luiz. Exatamente. Mas, enfim, eu pego, Getúlio assumiu e o Rodrigo viajou para o Rio de Janeiro e tal, continuo. Eu ponho o evento como marcação da data, né? Então, para transportar o leitor para aquela época. E assim eu faço, todo... E fala desse drama da escravidão, né? Sim, porque já houve muita literatura a respeito da escravidão, né? Tanto didática, literatura didática, quanto ficção. Mas, né, mas é a primeira vez que um escritor, que eu saiba, segundo minhas informações, narra a história dos negros muçulmanos, né, os Hausas, da etnia Hausa, que participaram da revolta dos malês. Foram quem promoveram, na verdade, a revolta que tinha uma cultura diferenciada dos demais escravos negros, né? Sim, porque eles eram letrados, eles eram alfabetizados na língua deles e escreviam em caracteres árabes, que nem os persas hoje. Os persas escrevem, os iranianos escrevem a língua deles, o persa, utilizando os caracteres árabes, né? E os Hausa, idem. Escreviam a língua deles, né, faziam a representação gráfica com caracteres árabes. Por isso que eles fizeram a revolta dos malês, né? E isso está no livro, né? Está no livro, como fundo histórico. É um pano de fundo. Como um pano de fundo. Mas mais um pedaço rico da nossa história, né? Exatamente, da nossa rica exatamente. História, né? Então, e pouco contado, né? Muito pouco sim, explorado. pouco contado. Muita gente não conhecia. Como? Revolta dos malês? Como? Mas, existiu isso? Então o pessoal estranha. E está tendo uma boa resposta o livro, sabe? Porque se tu abrir logo de cara é um tapa no rosto. Quer ver? Não, vai indo. Não, logo de cara tem ao meu querido amigo Rodrigo Stephan com um profundo abraço. É um querido, né? Vai indo. Antes do primeiro capítulo tem... Essa história dedicada a todos os negros escravos e libertos que construíram este país com suor, lágrima, sangue e o sangue de seus proprietários. Exatamente. A negra Osmarina Duarte, Moma, em memória. Precisa-se comprar um escravo de meia idade, sem vícios, que saiba cozinhar. Informações à Rua Direita, número 7, loja de ferragens. Anúncio de jornal... Anúncio de jornal da época, eu já começo... Fugiram da fazenda da Boa Vista de Pirassununga, no dia 20 do corrente, os escravos seguintes. Simão, 25 anos, preto, altura regular, sem barba e desdentado, tendo na mão direita só 2 dedos, indicador e polegar, e um caroço nas costas do lado esquerdo. Imagina esse caroço, né? Gregório, 25 anos, preto, fula. Fula é uma etnia. Preto, fula, sem barba, falta de dentes na frente, pernas finas. Esses são os melhores, as pernas finas, né? Mais trabalhadores, dizem. Quem os entregar na referida fazenda, a Manuel Francisco da Silveira, será gratificado com 100 mil réis de cada um. Sim. Pirassununga, 29 de junho de 1886. Isso já está bem adiantado. Apenas 2 anos antes da abolição da escravatura, exatamente, fique bem claro. Né? Exatamente. Na Rua Quitanda, número 29, precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dá-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. Sim. Então eu já começo assim. É provocante, né? É provocante. Recentemente, nós tivemos uma releitura da escravatura a partir do Laurentino Gomes, né? Sim. Esse homem que faz um grande trabalho pela recuperação histórica do nosso país, né? Sim. Em 1822 e outros tantos do seu trabalho. Desses 5 livros até agora, algum tem um gostinho especial, assim? O primeiro, o Mohamed Latueiro. Porque o Mohamed Latueiro, é o filho preferido? Tem esses negócios, filho preferido, assim? Não é. Sabe por quê? Não, tem. Eu vou te explicar por quê. Porque foi o primeiro e, além do mais, são reminiscências da minha infância e juventude. Né? O Mohamed Latueiro é uma compilação, uma junção, um ajuntamento de histórias
que eu costumava ouvir, né, quando os árabes iam na casa do meu pai. Eles recebiam, né, abatiam um cabrito, abatiam um carneiro, né, e faziam churrasco para a turma, né, e lá e cada um contava suas histórias, né. Então eu guardei na memória essas histórias, compilei-as e juntei e fiz o romance O Mohamed o Latoeiro. Então, Mohamed o Latoeiro são lembranças. E ele é delicioso. É. Vamos falar um pouquinho de Trump e Biden? Vamos. Antes a gente falou sobre ser vacinado e começar a respirar melhor. Sim. O mundo está respirando melhor, Gilberto Abrão? Com o Biden um pouquinho, mas a diferença é a seguinte. O Trump falava às caras, né? Dizia, eu vou matar vocês. Né? Agora o Biden, ele te dá uns tapinhas nas costas, faz um carinho, né? E só depois ele mata. Então essa é a pequena diferença. A política, na essência, a política intrínseca do regime americano é a mesma. Segue o imperialismo. Segue o imperialismo, não deixam de seguir o imperialismo, continua, querem dominar cada vez mais, só que com táticas diferentes. Né? O Trump era direto, né? Vou te matar. Esse não, esse faz um agradozinho. Mas nesse vou te matar, ele fez as pazes com um monte de gente por aí, né? Tirou fotinho junto lá com o norte-coreano. Ah, sim, sim. Sim, os caras têm bomba atômica lá, né? Sabe como é que é? Ele tentou fazer isso como é uma medida política, né? Para ganhar votos, né? Agora, com o pessoal árabe, que ele fez, que ele, digamos assim, patrocinou tornar a relação entre os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar ainda não entrou nessa, digamos, tornar as relações desses países do Golfo Pérsico com Israel uma relação natural. Isso é um golpe de propaganda. É marketing. Marketing, exatamente. Não avançaram realmente nisso. Não, eles fizeram. Não, acontece que esses países não estavam em guerra com Israel. Sim. E já tinham um relacionamento. A Arábia Saudita, desde muito tempo, é parceiro já comercial tinha um relacionamento dos Estados Unidos, secreto com o país judeu, com o país hebreu, né? Judeu não, hebreu, né? Há horas, né? Então, secretamente. Então, o que ele fez? Ele patrocinou a naturalização do relacionamento. Então, vamos botar as claras, né? Emirados Árabes e Israel são amigos, trocam, agora estão trocando os negócios, estão se visitando, né? E tudo mais. Bahrein e Israel, idem, né? Arábia Saudita, Israel, idem. Marrocos também, né? Sudão também. Então, uma série de países que tinham relações com Israel, meio secretas, por baixo do pano, simplesmente vieram à tona, clarearam a coisa. Sempre maravilhoso, delicioso conversar contigo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Eu me sinto em casa aqui, já te falei isso. Onde acha Mussurumim? Amazon, Americanas, Shoptime, Magazine Luiza, Submarino e outros. Não está sendo vendido nas livrarias, está sendo vendido nessas plataformas. E se chamar no Face ali? Se chamar no Face? Chamar a mim? Eu tenho alguns exemplares. Todos convidados, então, a eu tenho um bom estoque lá. Aliás, eu estou fazendo isso, eu te falei, eu vou entregar em casa e no local do Mascate. Recebe uma visita do Mascate da literatura aí, né? Mascate da literatura, isso mesmo. Esse rato de biblioteca aí, que desde sempre agora à frente aqui. É mais uma linda obra, depois de Mohamed o Latoeiro, Muçulmana Judia, Escriba de Granado, Amuleto de Leila, agora Mussurumim. Fica a dica, né? Mais um trabalho nosso aqui desse hamburguense de vida, né? 56 anos aqui. Eu me sinto totalmente hamburguense. Continue agora na programação da nossa Vale TV. Obrigado, Gilberto Félix Abraão. Obrigado ao nosso telespectador e com a nossa rede comunidade de televisão.